Você é MEI e não sabe se você está obrigado a declarar imposto de renda em 2026? Então fica nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre a declaração de imposto de renda para quem é MEI. Se você está chegando por aqui agora, prazer, meu nome é Esther, eu sou contadora e fundadora da Monse Conte, a contabilidade das empresárias digitais. Então, para quem é MEI, o que a gente precisa primeiro entender, né? O primeiro ponto para levar em consideração para que você saiba se você precisa, se você está obrigada a declarar ou não. A gente tem que levar em consideração quais são os requisitos de obrigatoriedade do imposto de renda, tá? Porque cada caso é um caso. E o que chega muito aqui para mim é que as clientes confundem, tá? E é muito comum e vocês não são obrigadas a entender disso, tá? Então não se sintam bobas por confundirem as declarações. Mas o que é muito comum? Quem tem MEI, é comum de confundir a declaração anual do MEI com o imposto de renda da pessoa física. A declaração anual do MEI é uma declaração do seu CNPJ que todo CNPJ MEI está obrigado a entregar, mesmo que não tenha tido faturamento, tá? Então a DASN-CIMEI é obrigatória para todos os MEIs. Então, quando finaliza o ano, lá já, por exemplo, agora em 2026, no início do ano, já iniciou o prazo para entrega dessa declaração. Então, você tem de 1º de janeiro a 31 de maio para fazer a entrega da DASN-CIMEI, que é a declaração do seu CNPJ. O imposto de renda é a declaração do seu CPF. Então, você precisa levantar os seus recebimentos para entender se você está dentro da obrigatoriedade ou não. E como que a gente levanta os rendimentos da pessoa física para quem é MEI? Primeiro de tudo, você vai entregar sua declaração anual do MEI, então você precisa primeiro entregar essa declaração do seu CNPJ. Por quê, Esther? Porque quando você fizer a entrega da DASN-CIMEI, você vai ter um dado muito importante, que é um dado que a gente usa para calcular o valor do rendimento da pessoa física, que é o faturamento. Então, você precisa saber quanto você faturou no ano de 2025 como MEI para entregar essa declaração à DASN-CIMEI. E aí, munida do valor do seu faturamento, é que a gente faz um cálculo para saber se você precisa ou não, está obrigada ou não a entregar a declaração da pessoa física. Esther, e qual é esse cálculo que a gente faz para chegar no valor, para saber se está obrigado ou não? Você vai pegar o seu faturamento, vai deduzir o imposto pago no ano. E lembrando, essa conta é para quem não tem contabilidade anual, né? Quem não tem uma contabilidade ali cuidando da sua empresa e que faz a contabilidade mesmo, a escrituração contábil, para saber se a sua empresa apurou lucro ou prejuízo. Ah, Esther, eu não tenho essa contabilidade, será que eu tô irregular? Não, calma, muita calma nessa hora. O MEI não é obrigado a ter contabilidade, não é obrigado a ter uma contadora cuidando da empresa, tá? Mas você pode optar por fazer isso, né? Por fazer esse cuidado com a sua empresa, que é muito bom. Quem é MEI já tem isso, é excelente, porque você vai saber se a sua empresa tem lucro, vai ter ali uma pessoa responsável cuidando da sua empresa e vai chegar nesse momento muito mais tranquila, porque você já vai ter entregue, né, a contabilidade entrega a declaração anual para você e você já vai saber se você vai precisar entregar imposto de renda ou não, tá bom? Então, vocês não são obrigados, quem é MEI não é obrigado a ter uma contabilidade mensal, porém, se tiver, é excelente, é ótimo, você já tá num excelente caminho caso você tenha. Mas foca aqui que se você não tem contabilidade, que é o caso da grande maioria das MEIs, aí a gente vai retornar para aquele cálculo inicial. Então, primeiro de tudo, você tem que saber o seu faturamento anual. Lembrando que o faturamento anual do MEI não é só o faturamento com emissão de nota. Como o MEI não é obrigado a emitir todas as notas, é o faturamento total da sua atividade como MEI no ano anterior, ok? Então, você pega o seu faturamento total e vai deduzir o imposto pago. Ou seja, do faturamento, você vai tirar todo o imposto que você pagou no seu MEI em 2025. Então, você vai deduzir o valor pago dentro dos 12 meses. E aí, você vai chegar num valor. Dentre esse valor que você chegou, você precisa verificar se houve outras despesas no seu MEI, com nota fiscal. Atenção, você só pode deduzir essas despesas do seu faturamento se houver a nota fiscal que comprove esse gasto, tá? Então, se você tem um convênio médico pelo seu CNPJ MEI, você pode abater essa despesa anual.
Ou, aqui a gente tá fazendo um cálculo do ano, tá? Então, você vai pegar o faturamento do ano, vai deduzir o imposto do ano, e aí depois você vai deduzir o valor do convênio médico pago no ano todo, tá? E aí, se teve outras despesas, se você comprou mercadoria, se você precisou contratar algum serviço para prestar o seu serviço, etc. Você vai deduzir desse valor todas as despesas que a sua empresa teve, que o seu MEI teve no ano, tá? Lembrando que precisam ser despesas que podem ser comprovadas. Despesas que não podem ser comprovadas não entram nesse cálculo. E aí você vai chegar num valor, que é o valor líquido que a gente chama, né? Que seria o lucro líquido ali. Dentro desse lucro, a gente precisa aplicar um percentual. Por que, Esté, a gente precisa aplicar esse percentual? O lucro líquido, ele só pode ser utilizado diretamente na sua declaração de imposto de renda com a contabilidade, ou seja, com um balanço e uma DRE assinada por um contador. Como vocês não têm isso, a gente precisa aplicar o que é chamado de lucro presumido, ou seja, a gente chega nesse valor e presume-se que uma porcentagem desse valor é o seu lucro, tá? Porque o que a gente presume do MEI, tá? E é o que realmente acontece. A gente presume que, tirando todas as despesas que você pagou dentro do ano, aquilo que sobrou você transferiu para sua conta pessoa física. E aqui eu estou julgando que você trabalha com uma conta pessoa jurídica. Se você está trabalhando com uma conta pessoa física para o seu MEI e para os seus gastos pessoais, já tá errado, tá? E aí você vai ter muito mais dificuldade para chegar nesse valor. Por isso que quem me conhece sabe, quem já assistiu muitos vídeos aqui do canal, já sabe que eu bato muito nessa tecla de que você como MEI, deve trabalhar com uma conta PJ. Não é porque você é MEI que você vai tratar a sua empresa como uma simples renda extra, não é mesmo? Então, o que a gente deduz? Que depois que você pagou todas as suas despesas, você vai transferir o que sobrou para sua conta pessoa física e vai utilizar no seu dia a dia, certo? Então, dentre essa transferência aí, a gente vai aplicar a presunção. Qual é a alíquota da presunção, Esté? Então, aqui são separadas as alíquotas, tá? Para quem tem atividade de comércio ou indústria, a presunção de lucro é 8%. Então, sobre o valor que você chegou, você vai aplicar 8%, tá bom? E aí você vai reservar esses 8% e vai reservar a diferença. Ou seja, do valor líquido que você chegou, 8% vai estar classificado como lucro e os 92% que sobrar vão ser classificados como rendimentos tributáveis, tá? Guardem essas informações. Esté, eu presto serviço. Se você presta serviço, a porcentagem do lucro presumido é de 32%, tá bom? Então, aí vai ser 32% como rendimento isento e o restante como rendimento tributável. Esté, eu presto serviço e eu revendo. Ou eu presto serviço e também fabrico o produto, tenho atividade de indústria dentro do meu MEI. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que separar os faturamentos. E isso você já vai ter que fazer para fazer a declaração do MEI, tá? Porque na declaração do MEI você também precisa informar o que é rendimento e faturamento da prestação de serviço e o que é rendimento e faturamento do comércio ou da indústria, tá bom? Então você vai precisar separar o que é faturamento de cada atividade e aplicar os percentuais de cada atividade, tá bom? Então, você chegou no valor de rendimento isento, que são os lucros, e chegou no valor de rendimentos tributáveis. E aí, quando você chegar nesses dois valores, você vai saber se você está obrigada ou não a declarar um imposto de renda. Para quem é MEI e chegou no valor de rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584, você está obrigada a declarar o imposto de renda. Se o seu rendimento tributável foi abaixo desse valor, você não está obrigada a declarar imposto de renda. Esté, o que eu vou fazer com o valor dos lucros? O valor dos lucros, ele também é informado no imposto de renda, só que ele entra como um rendimento isento. E para você ser obrigada a declarar imposto de renda somente com base nos rendimentos isentos, uma MEI nunca estaria obrigada a declarar. Por quê? Somente com rendimentos isentos, a obrigatoriedade começa para quem recebeu acima de 200 mil. E a gente sabe que o limite de faturamento do MEI é 81 mil. Então, não tem como, somente com base nos rendimentos isentos, uma MEI estar obrigada a declarar imposto de renda. Porém, quem não tem contabilidade
tem uma parte do rendimento do MEI como rendimento tributável, né? Que é essa parte que não é considerada lucro. Então, a partir do momento que, como rendimento tributável, você recebeu do seu MEI acima de 35.584, você está obrigado a declarar o imposto de renda. Essa é a vantagem de ter uma contabilidade cuidando do seu MEI. Porque quando você tem uma contabilidade regular que faz a escrituração contábil, tudo que você transfere ali da sua empresa para a sua pessoa física vem como lucros e dividendos da empresa, ou seja, como rendimento isento. E aí você não precisa necessariamente estar obrigado a declarar o imposto de renda e não corre o risco de ter o imposto de renda tributado na sua pessoa física. Porque quando esse valor entra como rendimento tributável e se ele estiver acima do limite, ou seja, acima do valor que te obriga a declarar, muito provavelmente, se você não tiver despesas que podem abater, você vai ter imposto a pagar na pessoa física. Gente, é um cálculo um pouco complexo, principalmente porque eu estou explicando aqui de modo falado, né? De modo escrito, quando a gente faz com uma planilhinha, fica muito mais fácil de ser visualizado e de vocês entenderem. Esté, eu achei tudo isso muito complicado e eu acho que eu não vou conseguir saber se realmente eu estou obrigada a declarar ou não. Nesse caso, o que a gente orienta? Procure a Monse, porque a Monse faz o serviço de declaração de imposto de renda e também faz o serviço de entrega da declaração anual no MEI. E a gente faz essa análise, se você precisa ou não entregar a declaração e te dá uma base certinha do que você precisa, se você está obrigado ou não a entregar a declaração, tá bom? Então, se você acha confuso, acha complicado, não conseguiu chegar, não conseguiu pegar o cálculo, nos procure que a gente presta esse serviço com agilidade, rapidez, segurança e num formato que você consegue entender, porque a gente explica, conversa com você e você vai sair com as suas dúvidas sanadas e sabendo que você só vai declarar se realmente você estiver obrigada de fato. Ah, Esté, eu não, mesmo com os meus rendimentos tributáveis, eu não estou obrigada a declarar o imposto de renda. Mas você acha que é interessante eu declarar? Sim, por quê? Quando você é MEI, você não tem um comprovante de rendimento, porque você não é igual ao CLT que tem um holerite ali mensal, né? E como o MEI ele não tem de fato um prolabore, ou seja, um prolabore registrado que tem um holerite, você não tem um comprovante de rendimento a não ser o recebimento dentro do seu extrato. E o imposto de renda ele serve como comprovante de rendimento. Ou seja, caso você queira financiar um carro, financiar uma casa, precisar de algum crédito bancário, qualquer coisa no sistema bancário, eles costumam pedir o informe de rendimento ou, né, que é o informe de rendimento, um holerite, ou o imposto de renda. Então, o imposto de renda ele serve como comprovante de rendimento. E é legal, é bacana vocês declararem justamente para criar histórico e quando vocês precisarem já ter o imposto de renda declarado. Muitas das vezes o que acontece? Uma MEI chega aqui para mim, eu preciso, tô querendo comprar um apartamento, querendo comprar um imóvel, eu não tenho ali uma declaração de imposto de renda e o gerente pediu para que eu fizesse. Então, para que não ocorra isso, é bacana que mesmo estando fora da obrigatoriedade, vocês declarem imposto de renda para garantir um informe de rendimento para vocês.